Hoje é o primeiro vídeo da série O Retorno dos Eventos. E para começar em grande estilo, eu tô aqui com ele, que é um querido do mundo dos eventos, Mário Filippo, mais conhecido como Marinho. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para quem não sabe, o Marinho ele é publicitário, empresário, empreendedor, sócio do Espanta e muito mais. Marinho, você participou ativamente do processo de retomada dos eventos do Rio de Janeiro. Você pode explicar um pouco pra gente como foi esse processo? Renata, em primeiro lugar, agradecer muito esse momento, essa oportunidade de estar aqui com você, de ter esse lugar de fala, poder falar pra galera, pro público que te acompanha, te segue, eu te sigo também, então acompanho essa sua jornada. E assim, é um privilégio muito grande poder estar aqui contigo, que é minha amiga, que eu admiro e respeito pra caramba. Então, eu falo muito que o setor de eventos, eu acho que como todos os outros, mas a gente tem algumas peculiaridades, Foi o setor que logo de início ele teve o impacto inicial, porque foi uma das primeiras atividades que foi interrompida e está sendo o último a voltar. E incrementando um pouco essa percepção, é um setor que foi muito marginalizado e muito estigmatizado, principalmente porque não tem evento sem juntar, sem reunir pessoas, A aglomeração de pessoas é o que teve que ser impedido e evitado ao longo dessa pandemia. Então, os eventos, eles imediatamente passaram a ser, eles tiveram uma virada de imagem muito intensa, Evento sempre foi algo muito bom, muito legal, sinônimo de alegria, de felicidade. No estalar de dedos, passou a ser uma coisa ruim, uma coisa negativa. E eu me questiono muito sobre tudo isso, assim. E eu falo também, ao longo dessa minha jornada aí pela defesa e pela retomada, assim, os eventos, eles têm por trás do que a gente vê da festa, muita responsabilidade, muito planejamento, muita preocupação e muito zelo pelas pessoas, Assim, ninguém dá uma festa sem querer o bem dos convidados, assim. Então, antes da gente pensar naquele momento de entrega, de alegria, de euforia, a gente pensa na saúde daquelas pessoas, no bem-estar de todo mundo, nas famílias que ficam em casa. Então, assim, as discussões, elas não pararam em nenhum momento, Desde o momento em que foram interrompidos, a gente começou a discutir os danos para quem estava com o evento pronto, quem estava com o ingresso vendido, e a partir daí a gente foi alcançando uma série de vitórias, de sucessos nas discussões. Em determinado momento a gente começou a planejar a reabertura, E aí o que eu falo sempre, e eu estou muito feliz com esse momento, porque desde o início eu sempre falei, olha, como todos os setores, temos que pensar nos eventos teste. Por quê? A gente tem que entender e planejar a retomada na prática. Como qualquer setor, aí você pega, supermercados, hotéis, restaurantes, qualquer atividade econômica, elas foram pensadas de forma planejada para a retomada. Os eventos, eles têm que ser inseridos também nesse contexto. Vamos fazer limite de público, vamos fazer passaporte sanitário, vamos fazer o teste na hora. Tem tantas formas da gente planejar essa retomada de forma segura. E aí começou com o futebol há pouco tempo, que abriu a torcida. Agora a gente entra esse mês de outubro, ao longo de todo ele, dezenas de eventos feitos pelos melhores produtores da cidade, Assim, então eu acho que as discussões, elas chegaram num ponto muito maduro. E aí uma outra questão que é muito importante, a gente teve o apoio muito intenso das nossas autoridades de saúde, principalmente a nível municipal, o secretário municipal de saúde, o secretário estadual de saúde, o governador e o prefeito e vários outros secretários. Então, assim, não seria possível a gente chegar nesse momento que a gente se encontra agora sem ter sensibilidade desses decisores, desses gestores públicos, sem ter comprometimento dos produtores, Assim, e esse olhar equilibrado de todo mundo que está envolvido. Mas o que eu falo sempre, o importante é a gente ter a convicção de que estamos todos nós preocupados com o bem-estar público e de todos, Assim, ninguém aqui quer que tenha evento colocando em risco a saúde de ninguém. A gente quer que tenha evento, que a gente volte a ter essa felicidade, esse momento de alegria, mas com segurança, responsabilidade, preocupação e com muito planejamento. Bacana você dividir conosco um pouco de como foi todo esse processo, Esse equilíbrio entre a euforia da volta, mas também toda a preocupação com a saúde da população. Mas e aí, qual é a sua expectativa para esse retorno? Renata, olha só, a expectativa é de muito otimismo, de muita convicção e de muita segurança para o retorno,
A gente tem já as normas muito mais claras, a gente tem um decreto vigente hoje que já prevê a diminuição cada vez mais ao longo das semanas das exigências, né? Então, a gente prevê com mais convicção que com a evolução do ciclo vacinal das pessoas concluindo a sua segunda dose, que essas restrições elas vão sendo extintas, né? Então, assim, todo o cenário hoje legal dos órgãos de saúde e de segurança é que até o final do ano, né, a gente já tenha uma situação plena e muito próxima da normalidade pré-pandemia, né, sem máscara. Eu acho que o grande controle que haverá ainda por muito tempo é o controle vacinal, então é importante que as pessoas se vacinem. Eu acho que essa é a grande norma, é a grande exigência que a gente tem que ter. E eu falo muito que eu acho que é um exercício de todos nós, né, assim, de convencer quem mora com a gente, quem mora no nosso prédio, quem trabalha com a gente, porque a vacina é uma coisa que pode garantir a segurança do todo, da coletividade. E não existe, não só no evento, mas eu acho que é um momento, e o nosso maior aprendizado da pandemia é a gente pensar no coletivo, né? Não podemos pensar só nas implicações dos nossos atos para nós mesmos. Então é muito importante a gente pensar no impacto que causa as nossas decisões, os nossos movimentos. Então a vacina é importante. O que a gente tem visto no Rio é uma adesão quase que total da população à vacina. Então, assim, eu acho que o cenário que está se desenhando, está se concretizando, é um cenário de segurança, né, assim, de muita certeza, para que a gente possa ter a retomada, né, total dos eventos a partir do final do ano. E aí tem a prefeitura que já colocou o edital do Réveillon na rua, tem o carnaval que já foi anunciado pela Liesa, pela própria prefeitura. Então temos elementos concretos, seguros, muito precisos de que o cenário a curto prazo é um cenário muito próximo da normalidade que a gente tinha. Então, Rê, eu estou muito seguro, né? Assim, as turbinas estão todas ligadas, aceleradas, a gente já está com todas as contratações para os eventos em dia, fechamento de artista, planejamento. Todos os produtores passaram por um processo muito difícil de desmobilização de equipes, né? Assim, a gente desmobilizou estruturas imensas, dezenas de funcionários, escritório. Então, assim, é muito legal porque a gente está retomando esse processo, né? Assim, a gente está recontratando todo mundo, os times sendo montados. Então, assim, eu não consigo ver, né, assim, essa situação retroagir. Eu só consigo ver um avanço cada vez maior desse processo e muito pela responsabilidade, pela preocupação de todos, né, assim, de estarem aderindo a esse movimento de segurança e de retomada. Então, como você falou, aproveitando até esse gancho, o mercado ficou muito tempo parado e agora vai vir uma explosão de eventos aí em 2022. E aí, quais são esses desafios para você conseguir atrair o público? Porque são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, são muitos fornecedores também para vocês conseguirem, artístico e tudo. Para você, qual vai ser ali o pulo do gato para você se destacar? Boa pergunta, Renata. Vamos. Eu acho o seguinte, eu acho que eu adoro essa briga, né? Eu acho que é uma briga legítima e muito positiva e realmente está acontecendo já, né? Assim, disputa de artista, disputa de local. O Rio de Janeiro é uma cidade que não tem uma grande variedade de locais para a gente realizar os eventos. Então tem realmente muitas coisas que vão, né, se cruzando e vão se sobrepondo. Mas eu acho que essa é uma briga que todo mundo quer ter, né? Assim, é aquele conflito que a gente estava torcendo para voltar e para... Um problema bom. Exato, um problema muito bom. Eu acho que o nosso grande problema, principalmente no Rio de Janeiro, é porque houve uma ruptura muito grande na cadeia produtiva, né? Assim, principalmente nos fornecedores. Muitas pequenas empresas, cenografia, iluminação, que eram profissionais que tinham ali as suas estruturas já há bastante tempo, mudaram de atividade em função da crise e a gente perdeu muitos parceiros que eram importantes para o mercado. Então, aí eu acho que, e é uma outra provocação que a gente faz muito para os órgãos públicos, é de olhar para esse setor, né? Entender os nichos dessa cadeia que precisam ser estimulados, que a gente precisa criar crédito, criar estímulo, criar treinamento, capacitação de mão de obra, porque é o que você falou, o mercado ele volta a pleno vapor. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai precisar de muita mão de obra e de muita energia para compensar tudo que foi perdido. Então, quando eu vejo as matérias negativas nos jornais, porque a gente está com um índice de desemprego,
pelo menos no nosso setor, é muito claro para a gente que a retomada ela vai ser uma trajetória muito rápida e ascendente. Eu vejo pelos meus projetos a quantidade de pessoas que a gente já vem contratando no último mês. Então, assim, a tendência agora é a gente contratar cada vez mais. Eu acho que é fundamental que a gente tenha só essa percepção de treinamento, de capacitação e de investimento nessa cadeia que ficou perdida aí para trás. E agora o diferencial, eu acho que é uma coisa que eu falo muito pela família Espanta, né? Que eu acho que é muito da nossa essência e que se tornou muito forte nesse momento. Alguns aprendizados a gente teve dessa pandemia, né? Eu acho que o principal é a gente olhar a vida com mais leveza, com mais sentimento, e a gente fazer entregas com propósito, né? Eu acho que tem muitas mensagens, toda essa loucura que a gente viveu, que a gente está vivendo ainda, e não faz mais sentido a gente investir em nada que não tenham propósitos muito firmes, muito precisos e que façam sentido para a coletividade. Então, eu acho que quem desenhar projetos, eventos, cara, com propósitos claros, bem definidos e precisos, vão ter uma posição e uma largada bem diferenciada. É muito bom você levantar essa, né, do que vai precisar ser feito, porque a gente também fica pensando quais são as tendências, o que vai ficar ainda no mundo de eventos quando a pandemia acabar, o que prevalece. E com certeza, né, você fazer as coisas com propósito é algo que vai ficar. Você vê alguma coisa além disso? Então, Rei, olha só, eu participei de vários painéis também ao longo dessa jornada pandêmica, né, assim, foram muitas correntes e teses, não, porque os escritórios vão acabar, as empresas vão ser só home office, acabaram os escritórios, acabaram os eventos. É claro que é uma tese minha, né, assim, uma convicção minha, mas eu acho que o que move, o que rege a sociedade é a nossa capacidade de viver em grupo, né, assim, o nosso desejo de estar com o outro, de aprender com o outro. Eu acho que cada um de nós viveu e percebeu isso, que o que mais fez falta para todos foi essa ausência de estar com pessoas no seu entorno, né, assim. Eu acho que essa vai ser a grande busca, né, de como a gente volta a estar com todos nessa nova circunstância. Então, eu acho que a grande meta a ser alcançada vai ser como é que a gente volta a promover esses encontros, né, controlando as euforias, né, garantindo as responsabilidades devidas, os limites devidos, para a gente calibrando essas doses de emoção, assim, porque o que eu vejo, a gente vai anunciando venda de evento, a gente vai tem uma euforia natural um pouco desmedida nesse momento, que é previsível, né, assim. Então acho que o desafio é a gente conseguir calibrar, dosar isso com uma serenidade necessária para esse momento. Então, assim, eu acho que os desafios são desafios um pouco mais efêmeros, mas não menos relevantes, assim, sabe? A gente realmente ter sensibilidade para entender os momentos certos, cara, de lançar, de anunciar, de convocar, como reunir. Eu tenho visto muito também nas conversas com as atrações, né, com os artistas, todos eles muito preocupados como é que vai ser essa retomada com o público, como é que eles vão promover. Então, tem todo, eu falo, e aí é uma coisa legal também, e é legal você estar dando a oportunidade de falar sobre isso, o produtor, ele virou agora um pouco de psicólogo, né, assim, porque como essas relações de contato humanas, elas foram as que mais sofreram nesse momento, e elas voltam com muita força, cabe a nós o papel de administrar um pouco tudo isso. Então, eu acho que é muito importante que cada um de nós tenha muita serenidade, né, muita reflexão, muito planejamento, para que a gente possa proporcionar isso da melhor forma possível. Perfeito. Eu li uma entrevista sua que você fala que a gente está vivendo a era pós-digital. Você consegue explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Legal, você pesquisou bem, Renata. Com certeza. Na verdade, esse foi um livro que eu li do Walter Longo, que é assim, um cara brilhante, e ele fala, né, do mundo pós-digital. E é uma tese que ele desenvolveu que faz muito sentido. A gente só percebe o digital atualmente quando a gente tem falta dele, né? Assim, o celular, ele é tão inerente à nossa realidade que a gente não percebe mais a importância e a relevância dele. Agora, se você ficar um dia sem bateria, seu mundo acaba, né? E esses exemplos, eles se multiplicam no nosso dia a dia e no evento também. Então, são vários, são tantos aplicativos,
como você compra, como você consome, a tecnologia no entorno de tudo isso. O pós-digital é a gente entender que essa realidade tecnológica ela já faz parte do nosso dia a dia, está inerente a qualquer ação que a gente execute e precise, e que a gente tem que pensar além disso, né? O que vem a partir daí, né? O que a gente precisa fazer para sermos diferenciados, evoluídos, destacados no mercado, que seja além da tecnologia. E eu falo muito isso porque eu acredito que a resposta para essa pergunta é a nossa capacidade de relação interpessoal, né? Porque eu vejo muitas pessoas focadas nas redes sociais, focadas nos apps da vida e nas soluções tecnológicas, mas esquecendo a importância de se relacionar com o outro, né? E não é por acaso que eu vim para esse mercado, que eu vim fazer evento, e é nisso que eu acredito. Eu acho que essa é uma função, esse é um papel social nosso que a gente não pode esquecer e a gente tem que desenvolver cada vez mais. Como a gente se relaciona melhor com o outro, com o mundo, com a sociedade, e qual é esse nosso papel nesse mundão todo, né? Assim, e a gente vê cada vez mais a consequência dos nossos atos num grande entorno, né? Porque sempre foi muito falado assim do impacto que a gente causa no nosso entorno, mas é muito mais do que isso, né? As nossas ações elas são refletidas, cara. Eu acho que eu vou falar aqui, eu vou falar no mundo inteiro, mas as nossas ações elas causam impactos muito maiores, com um alcance muito grande. Então, assim, temos que avaliar a relevância, o impacto de tudo aquilo que a gente faz e pensa. É por aí. Falando em impacto, você é uma pessoa que tem, enfim, um currículo enorme e que também eu sei que tem muita coisa vindo por aí. Você pode já dividir com a gente algumas novidades, alguns projetos que você aí está trabalhando? Claro que sim, uma honra. E legal também ter essa oportunidade, esse momento. É claro que a gente tem o Espanta, né? O Espanta ele se consolida em 2022 com o maior festival de verão a nível nacional. Ele já é, né, o maior festival de verão da cidade do Rio de Janeiro, durante todo o mês de janeiro na Marina da Glória. Ele é um festival 100% voltado para a música nacional, né, a gente fortalecer essa nossa identidade, a nossa cultura, os nossos artistas e a nossa música. Isso é muito importante. A gente inicia o festival com um grande evento teste, dia 5 de janeiro, para os profissionais de saúde. Um gesto que a gente quer oferecer para essa galera, para essa turma, que nos fez passar por tudo isso, né, com mais segurança, com mais energia, e que, né, vários deles ali abriram mão de muita coisa para segurarem essa onda pela gente. Então acho que é uma obrigação, um dever social de cada um de nós, cara, fazer um gesto, cada um no seu segmento, no seu nicho, para essa turma. Então o Espanta está fazendo isso. Então um festivalzão de verão para a cidade, para a gente exaltar esse momento da gente estar passando por tudo isso. Então isso é muito legal. O Espanta Estamos 22, precisando. exatamente, mês de janeiro. Logo após o Espanta, emendando ali durante todo o carnaval, eu faço junto com a Rita Fernandes, que é a presidente da Sebastiana, né, que assim, me ensinou muito sobre carnaval e me provoca muito no carnaval. Um evento maravilhoso que é o Casa Bloco, como eu já falei. É um evento que a gente traz um pouco da cultura do carnaval de todos os estados, né, para estarem juntos, confraternizando no Rio. Então uma grande troca cultural, é uma grande demonstração da unidade, né, do carnaval, dos artistas. Então a gente traz os músicos do país inteiro, um pouco da cultura de cada estado e de cada cidade do Brasil, para que a gente possa ter o Rio de Janeiro como palco de todo mundo durante esse período. Então também é um evento que eu tenho um carinho muito grande. Eu falo muito que, né, corre aqui um sangue carnavalesco. Carnaval é o que me move, é o que eu acredito. Eu acho que assim, é o que exalta e mostra muito do que a gente tem de melhor, né, no país e no Rio principalmente. Então é um outro projeto que eu tenho um carinho imenso, né, em realizar, em produzir, em participar. Então fica aqui a convocação também para vocês. Tem logo depois, em abril, o Rio to See, que já é numa outra pegada. E é um outro evento que eu tenho também um orgulho muito grande de fazer parte. É um evento que a gente fala muito do que de para onde estamos indo com essas soluções tecnológicas que temos, né, assim, nas diversas áreas e segmentos, como é que a gente pode trabalhar isso de formas cada vez mais eficientes, né, não só para o desenvolvimento econômico, social, mas para o pessoal também, então essa convergência, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento pessoal. Então a gente discute, são, sei lá, vários momentos
de discussão e pensamento, assim, né, desse caminho que a gente está seguindo enquanto humanidade. Então, assim, e eu acho, né, complementando um pouco desse giro, que eu acho que a nossa responsabilidade e missão com esses eventos é a gente sempre provocar, né, assim, é a gente sempre ter uma mensagem, ter uma proposta, um propósito, mas a gente provocar nas pessoas momentos, é claro, de felicidade, momentos de relaxamento, mas momentos que as pessoas possam levar os seus pensamentos para outros lugares, né, assim. Eu acho que essa é a grande missão de tudo isso. Eu, particularmente, acompanho muito as redes sociais do Espanta e eu vejo que a galera tá pedindo muito. E aí, como é que vai ser o Espanta 2022? O que vai ter? Quando abre as vendas? E eu sei que vai ser épico. Você pode dar um spoiler aqui pra gente? Não posso falar muito ainda, porque a divulgação começa em poucos dias e ela vem, né, ela vem muito recheada, e é o que você falou, ele é épico, ele é histórico e ele vai ser emblemático. A gente está fazendo um evento à altura, né, da cidade, da retomada, desse momento da euforia das pessoas. A gente quer atender esse desejo das pessoas por algo grandioso e especial. Eu acho que isso é muito legal. Esse próximo ano o evento acontece todos os dias do final de semana, são todas as sextas, sábados e domingos de janeiro. Então toda sexta-feira a gente vai receber uma galera diferente do festival, dos outros anos. Todo sábado a gente vai ter o festival com os artistas mais consagrados da cena nacional. E todo domingo a gente vai ter um evento voltado para a família e para os animais. É o dia para as pessoas levarem os seus pets, para as pessoas levarem os seus filhos. E a gente vai ter shows focados para a família, para as crianças e uma série de atividades para os animais. É um evento inédito, a gente no nosso mapeamento é difícil ter isso na cena nacional. Então a gente está tentando reunir uma cena muito diferenciada e muito grandiosa, né, para que a gente possa realmente saciar o desejo das pessoas de estarem juntas, de estarem confraternizando e de viver essa retomada com muita força e com muita segurança. Gente, eu estarei lá todos os dias, inclusive domingo, eu e a Nina, minha cachorrinha, vamos fantasiados, tá? Por favor, Renata. Marinho, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que a gente possa ainda se encontrar muito nesses eventos, no Espanta, no Casa Bloco. Muito sucesso e muito obrigada mesmo por ter tanto cuidado nesse processo para a retomada de eventos que traz tanta alegria para tanta gente. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com você, também seu esforço, eu acho que a sua confiança e o seu apoio para o setor como um todo. Então é muito importante ter pessoas e profissionais como você, que acreditam na gente, que acreditam nessa retomada, que sempre investiram, confiaram. Então, assim, somos muito gratos, né, a você, ao seu trabalho, à sua dedicação. Eu acho que isso também que nos faz seguir em frente, né, e continuando a acreditar que existem pessoas que nos dão força, e isso faz uma diferença muito grande. E para a galera que está aqui assistindo a gente, fica o convite, né, sigam lá as nossas redes sociais, Espanta Neném. A partir de janeiro, todo mundo na Marina da Glória. Vai ser um evento lindão, forte, maravilhoso para todo mundo curtir, e vai ser uma honra muito grande receber todo mundo lá. Espero todo mundo. Obrigado. Estaremos lá. Gente, estaremos lá, e enquanto isso, sigam @Dicas de Eventos. Eu vou postar ainda outros vídeos da série, trazendo outros profissionais renomados no mercado, e espero que vocês gostem e matem um pouquinho da saudade junto comigo desse setor. Beijo!